Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu pensei a música da minha vida. que pudesse esquecer certos velhos costumes. Olha, ela vivia me convidando para curtir um happy hour, um encontro depois do trabalho, para a gente tomar um chopp, quem sabe num barzinho bem bacana, de repente até com música ao vivo, conversar, mas eu sempre inventava uma desculpa para não ir. É que a Carminha sempre foi do tipo baladeira, bem ao contrário de mim, que sempre fui mais caseira, mais quietinha, mais na minha. Naquele dia, no entanto, confesso que eu me animei quando ela falou que ia me apresentar um amigo. Olha, você vai adorar conhecer o Guilherme, Silvana. Além de ser um gato, é um cara tão gente boa, mas tão legal, você não vai se arrepender, te prometo. Ela falou tanto desse amigo dela que, no fim, acabei ficando curiosa. Aliás, do mesmo jeito que falou dele para mim, também falou de mim para ele. Ela mesma me contou. Fez a maior propaganda de mim para ele. A grande verdade é que fazia tanto tempo que eu não me envolvia com ninguém. Depois de terminar o meu último namoro, eu sei lá, achei melhor dar um tempo para a cabeça, até para me recuperar, porque meu último relacionamento não foi nada bom. Eu tinha sofrido muito, mas tanto que até fiquei meio vacinada, digamos assim, contra qualquer tipo de envolvimento mais sério com um homem. Para falar bem a verdade, lá se iam quase 2 anos que eu não sabia nem o que era beijar na boca, só para se ter uma ideia. Essa minha amiga, aliás, ela vivia tirando uma onda de mim, até porque ela sabia da minha vida. Meu Deus do céu, faz tanto tempo que você não beija ninguém, Silvana, que daqui a pouco vai criar teia de aranha na boca, hein? Vai ter que aprender de novo. Menina, quase 2 anos sem um namorado, sem uma paquera. E o pior é que era mesmo verdade. Eu já estava vendo a hora que ia ter de tirar um curso para aprender a beijar de novo. Imagine uma mulher adulta, quase 2 anos sem beijar um homem. Praticamente 2 anos e meio que eu não tinha um contato mais íntimo com homem nenhum. É claro que eu sentia falta. E quem não sente? Só que, como eu já disse, tinha sofrido tanto por conta daquele último relacionamento que estava sempre com o freio de mão puxado, até evitando a aproximação de quem quer que seja. A gente, quando sofre, fica meio que vacinada mesmo. Claro, não quer sofrer de novo. Só que, como eu já disse, a gente sente falta de um carinho, de uma palavra, de uma presença masculina. Mas era como dizia minha amiga, já era tempo de pelo menos tentar outra vez. Eu acho que até por isso, por estar começando a concordar com ela, que eu fiquei tão empolgada quando ela me convidou para ir àquele barzinho e quando falou que também tinha chamado um amigo para acompanhá-la. Segundo ela, o Guilherme, esse rapaz, além de ser um rapaz bonito, era extremamente generoso, simpático. Eu fiquei empolgada. Mais do que empolgada, fiquei ansiosa, cheia de planos na cabeça. Eu só não podia imaginar, até porque ela não falou, que ele fosse tão mais jovem do que eu. Enquanto eu tinha 37 anos, ele recém tinha completado 22. E isso, claro, eu só fiquei sabendo depois. Quando chegamos ao barzinho, ele e um outro amigo já estavam lá, esperando pela gente. Fomos devidamente apresentados e eu notei de saída que ele ficou interessado em mim. Até porque esse tipo de coisa a gente percebe só pelo olhar da pessoa.
Ficamos ali conversando e, é claro, lá pelas tantas, começou a rolar a paquera. Notei de saída que ele era bem mais jovem do que eu, só que mesmo assim me deixei levar. E ficamos ali na maior troca de olhares. Até que uma hora ele foi ao banheiro e, apesar do amigo dele continuar ali na mesa com a gente, eu me aproximei da minha amiga e cochichei no ouvido dela. Você, hein, Carminha? Você me apronta cada uma. Eu? Ué? Que foi que eu fiz? E você ainda pergunta? Você não acha que esse seu amigo é novo demais para mim? Aposto que ele não tem nem 18 anos. Mas que 18, ficou louca? Ele já deve ter uns 23, 24. Ah, grande diferença. É a mesma coisa. Tá me achando com cara de quê? De babá? Ah, Silvana, o que tem? Larga a mão de ser boba. Por que você não relaxa e aproveita? Mas ele é muito novo para mim, Carminha. Mas e daí? Não é para casar. É só para se divertir um pouco. Relaxa. Ó, disfarça que ele está chegando. Sabe, no fundo, a minha amiga tinha razão. Eu era desencanar, tentar relaxar, aproveitar. E foi exatamente isso que eu fiz. Segui o conselho dela. Tanto que não demorou muito e já estávamos ali aos beijos e abraços, ali mesmo na mesa. A Carminha também não demorou muito tempo para se acertar com um amigo do Guilherme. E para resumir, ela saiu acompanhada do outro rapaz e foram, sabe lá Deus para onde, enquanto eu acabei levando o Guilherme para posar comigo no meu apartamento. E olha, não me arrependi. Porque foi tão bom, tão maravilhoso, que no fim acho que acabei me envolvendo mais do que deveria. E eu digo isso porque não ficou só naquela primeira vez. A gente trocou telefones e depois passamos a ligar direto um para o outro, mandar mensagens, a nos ver com certa frequência. No fundo, eu estava muito carente. Pudera, né? Quase 2 anos sozinha, sem um contato mais íntimo com homem nenhum. E tudo isso me fez me apegar demais ao Guilherme. Quer dizer, não foi só isso também. Não posso botar toda a responsabilidade em cima da minha carência. É que ele também era um rapaz tão atencioso, tão carinhoso. De maneira que eu fui me apegando. Ele me tratava tão bem. Acabei me envolvendo mais do que devia. Até porque, como eu já disse, ele era bem mais jovem do que eu. Tinha só 22 anos, enquanto eu já tinha 37. Havia uma diferença de 15 anos entre nós. Enfim, de qualquer modo, procurei não pensar muito no assunto, até porque era como a minha amiga falou. De repente, em vez de pensar no futuro, no que ia acontecer dali a 10, 15 anos, eu devia mais era aproveitar o presente, até porque no presente estava tudo muito bem. Até que um dia, nós dois ali no meu apartamento conversando, depois que fizemos amor, eu olhei para ele e perguntei: escuta, Guilherme, seja sincero comigo, você não se incomoda de eu ser mais velha do que você? Eu? Imagina. Até porque olhando para você nem parece. Você não aparenta a idade que tem. Não, tá certo, mas você não se importa? Eu agradeço que você diga que eu não aparento a idade que eu tenho, mas de qualquer maneira, é que eu sempre pensei que rapazes assim da sua idade preferissem gente mais jovem, meninas de 18, 19 anos. Vai dizer que você não é assim? Olha, você sabe que eu não sei, nunca pensei nisso. E além do mais, eu sempre gostei de curtir a vida. Não importa com quem. Pode ser mais nova, mais velha, para mim,
não tem tanta importância assim. Se eu gosto da pessoa, da companhia da pessoa, o resto é secundário. O que importa mesmo é a gente estar feliz. Você não acha? É, de certa forma. Mas quer dizer então que você está curtindo ficar comigo? Você ainda pergunta? Claro que eu tô. Eu adoro ficar com você, você sabe disso. Ele falou aquilo, se aproximou e me deu um beijo gostoso na boca. Olha, aos poucos, eu não sei o que foi acontecendo comigo, enquanto estávamos levando aquele nosso caso mais assim na base da, como se dizia antigamente, da amizade colorida. Eu confesso que não pensava tanto naquela diferença de idade. A verdade é que eu procurava não pensar. Porque era uma coisa que, querendo ou não, me incomodava. Então, eu acho que eu deixei assim meio de lado, de propósito. Não pensar numa coisa que me chateava, que me aborrecia. Mais do que isso, que me preocupava. Até porque ele era tão carinhoso comigo, me tratava tão bem. E eu andava tão carente, tão necessitada de uma companhia masculina, de uma palavra, de um carinho. No fim, foi inevitável. Acabei me apegando demais a ele. E quando dei por mim, descobri que estava apaixonado. E foi a partir daí que começou a fase mais difícil. Foi me dando um medo tão grande de perdê-lo, principalmente por conta da bendita diferença da idade, que eu comecei a me preocupar até com coisas que, reconheço, não deveria me preocupar. Podia até não ter tanta importância naquele momento, até porque eu só tinha 37 anos. Mas e depois? O fato é que quando a gente gosta da pessoa, começa a imaginar uma vida junto a longo prazo. Começa a pensar no ano que vem. Daqui a 5 anos, 10. É inevitável, a gente começa a sonhar, a planejar um futuro ao lado da pessoa. E aí mesmo não querendo, sempre que pensava nisso, aquela preocupação voltava. Eu ficava imaginando, por exemplo, como seria dali a 10 anos, se ainda continuássemos juntos. Ele estaria com 32, continuaria sendo um rapaz na flor da idade, e eu estaria com 47. Seria quase uma cinquentona. Ele com certeza não iria se sentir bem ao lado de uma mulher com quase 50 anos. Claro que não ia. Não adianta a gente começar a esconder a verdade, a tapar o sol com a peneira. Fico até imaginando o modo como ele iria me apresentar a um amigo, por exemplo, se ainda estivéssemos juntos, como se eu fosse a tia dele. E isso, claro, se tivesse coragem de me apresentar a um amigo. Sabe, até meio que de modo inconsciente, eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse nesse tipo de situação. E por conta disso, também não conseguia aproveitar a companhia dele quando estávamos juntos. Porque o tempo todo, aquela paranoia me perseguia. Se eu não estivesse apaixonada, se eu estivesse só passando o tempo, claro que tudo seria diferente. Isso não teria tanta importância assim. Aliás, não teria nenhuma. Só que apaixonada, eu não conseguia mais ter um instante de paz porque ficava pensando no futuro o tempo todo. Quando a gente saía, por exemplo, eu me sentia tão insegura que o coitado não podia nem olhar para o lado que eu já ficava pensando besteira. Se tivesse alguma mulher por perto, e se ela fosse mais jovem do que eu então, bom, aí mesmo
é que a confusão estava armada. Eu estava ficando paranoica. Sabia que não devia pensar naquilo, que não adiantava me preocupar com aquilo, que eu devia, na verdade, era aproveitar o momento, até porque quem sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos. Mas uma coisa é saber e outra coisa é colocar em prática. E colocar em prática eu não conseguia. No começo, eu até tentava me controlar. Fingia que nada demais estava acontecendo. Só que depois, à medida que fomos ganhando mais intimidade, quanto mais apaixonado eu me sentia, mais insegura eu me sentia também. E acabava armando situações desagradáveis, mesmo sabendo que estava sendo infantil. Não é que eu me sentisse dona dele, mas o medo me dominava. Só de imaginar que ele pudesse me trocar por outra, principalmente por uma menina mais jovem, a minha cabeça dava um nó. Um dia fomos a um barzinho. E a certa altura eu fui até o toalete. Quando voltei, eu vi o Guilherme no maior papo com a menina que fazia os pedidos nas mesas. Era uma menina bonita. Tudo bem, estava ali trabalhando, mas eu olhei aquela cena e, sabe, o sangue me subiu. Devia ter o quê? 20 anos, se tanto? Talvez nem isso. Só sei dizer que os dois estavam ali na maior intimidade, como se fossem conhecidos, amigos, conversando, rindo. Ele não viu que eu estava voltando para a mesa, mas aquilo me deixou tão cega de ciúme, tão tomada de despeito, que eu já cheguei falando alto. Meu Deus, Guilherme, será que eu não posso nem ir ao banheiro que você já aproveita para ficar dando em cima dessa vadia? Todo mundo olhou para a nossa mesa. Até porque eu não falei, eu gritei. Olha, ficou o maior clima e nem podia ser diferente. Imagine. E o pior é que não era a primeira vez que eu protagonizava uma cena dessas. Esta foi a pior. Mas antes mesmo daquilo, eu já tinha armado altos barracos por causa do ciúme, da insegurança. Nesse dia em questão, por exemplo, eu não preciso nem dizer que aquela minha reação acabou com a nossa noite. Até porque não parou por aí. Eu me enfezei de tal modo que comecei a acusá-lo de um monte de coisas. O que vinha à minha cabeça, eu falava. Coisas que eu reconheço não tinham nada a ver, eram consequência da minha insegurança mesmo, da minha paranoia. Olha, até as pessoas das outras mesas não paravam de olhar para nós por conta do showzinho particular ridículo que eu estava fazendo. Só hoje eu percebo que pegava pesado demais. Joguei a minha insegurança toda em cima dele, por medo de perdê-lo. Não adiantou ele falar que estava apenas pedindo mais uma rodada de bebida para a gente, que só estava tentando ser simpático com a garçonete, porque eu não quis nem ouvir. Fiquei cega e surda de ciúme. Naquele dia fomos embora de cara virada. No fim, ele não quis nem terminar aquela conversa. Já sabia de antemão que quando eu ficava daquele jeito, não tinha nem como manter uma conversa civilizada comigo. E o pior é que eu reconheço, era verdade mesmo. Depois de ouvir meu pedido de desculpas, como aliás já tinha virado costume, ele ficou olhando sério para mim, até que falou: olha, Silvana, eu gosto de você e você sabe disso, já te falei isso várias vezes. Já tentei até atenuar essa insegurança que você tem, que eu até entendo. Mas olha, tá demais, viu? Tá demais. No pé que as coisas estão,
eu acho que realmente não tem como a gente continuar. Como assim, Guilherme? O que você está querendo dizer com isso? Eu não estou querendo dizer, Silvana, eu falei. Sabe, não dá, tá demais. Eu não queria que fosse assim, mas melhor a gente dar um tempo, você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Não, você só pode estar brincando comigo, Guilherme. Eu juro que eu vou mudar. Tudo bem, eu exagerei um pouco, mas eu vou mudar, eu prometo para você. Silvana, você já me prometeu isso 1000 vezes e nunca adiantou. 2 dias depois você está armando de novo. Não adianta. Eu sei que eu estou te magoando, eu também não estou achando legal, mas é que não dá mesmo, não dá. É demais, exagerou, passou do limite. Desculpa, mas é que... Olha, foi um baque para mim. No começo, até por orgulho. Depois daquele primeiro momento de desespero, eu até resolvi aceitar numa boa. Me fiz de durona. Só que por dentro estava com o coração aos pedaços. Ele terminou comigo e, pelo menos num primeiro momento, eu fingi que aceitava. Sabe, amor próprio, orgulho. Quer ir embora? Então vai. Não preciso de você. Só que por dentro eu fiquei tão mal, tão destruída. Só eu sei como me senti. Principalmente depois, quando realmente caiu a minha ficha. A minha amiga, que era amiga dele há muito tempo, até tentou interceder a meu favor, só que ele não quis voltar atrás. Chegou a dizer que eu era muito esquentada, que o nosso gênio não combinava, que nós dois jamais daríamos certo se ficássemos juntos. Apesar do meu sofrimento, eu tentava me convencer de que tinha sido melhor assim. Mas cedo ou mais tarde, aquilo ia acabar acontecendo mesmo, de um jeito ou de outro. Ele era muito novo para mim. Cedo ou tarde, acabaria me trocando por uma mulher mais jovem, alguém mais compatível com a idade dele. Era nisso que eu me agarrava para tentar me conformar, só que quando a saudade batia, só eu sei o meu desespero. Mas é como dizem, quando um não quer, por mais que a gente sofra, por mais que a gente se humilhe, se rebaixe, não adianta, não tem como. Acho que é até pior. E por mais que eu tenha tentado fazer voltar para mim, e eu tentei, só Deus sabe como tentei, simplesmente não adiantou porque ele estava irredutível. Falava que tinha chegado no limite dele e que estava realmente tudo terminado entre nós. E olha, para aumentar o meu desespero, a última notícia que tive desse rapaz foi que ele andava envolvido com uma mulher mais velha do que eu. A própria Carminha me contou. Um dia, quando perguntei se ela tinha notícias do Guilherme, ela ficou me olhando como se estivesse na dúvida se me contava ou não, até que disparou. Ai, Silvana, não sei nem se eu devo te contar, viu? Eu falei sim com o Guilherme esses dias. Ele me contou que está namorando uma mulher bem mais velha que ele. Parece que ela tem 44, 45, uma coisa assim. Meu Deus, eu me senti tão mal. Eu me senti tão destruída. Eu me senti tão lixo que eu não consigo expressar em palavras. Eu com medo que ele me trocasse por uma menina mais nova e no fim ele estava namorando uma mais velha do que eu. Segundo a Carminha, 45, 46 anos. Não sei nem explicar como me senti, uma idiota, uma estúpida. Repito, eu temendo ser trocada por uma menina.
Quando vem a minha amiga e me conta que ele está namorando outra mulher, ainda mais velha do que eu, me senti ainda pior. Triste ironia. Eu tenho procurado tirar esse homem da minha cabeça a todo custo. Só Deus sabe como tenho tentado, mas, meu Deus, eu me apaixonei de tal forma. Amo tanto esse rapaz, que por mais que eu tente, não consigo tirá-lo do pensamento um segundo sequer. É o dia todo essa tortura. É o dia todo eu pensando nele, mesmo sabendo que não adianta, ele não me quer. E o pior é que não é nem pela idade. É porque eu o perturbei tanto com o meu ciúme, com a minha insegurança, que chegou uma hora que encheu. Ele não aguentou a pressão. Se fosse por idade, ele não estaria namorando outra mulher ainda mais velha do que eu. Eu não consigo entender por que não tenho sorte no amor, viu? Meu último namorado, por exemplo, antes de eu conhecer o Guilherme, também terminou comigo e só me fez sofrer. Sem contar os outros romances que tive ao longo da vida. Só tomei na cabeça, só sofri. E olha, não sou uma mulher feia. Não sou uma mulher desinteressante. Não. Talvez esse meu jeito, essa minha insegurança, ou talvez seja destino mesmo. Não falam que tem gente que nasce para sofrer, principalmente nessa coisa de amor? Talvez eu seja uma dessas pessoas. Quem sabe eu não tenha mesmo sorte. Já tenha vindo ao mundo com a triste sina de só levar na cabeça. Ou então é o amor que nunca foi com a minha cara. Está sempre fugindo de mim. Só isso para explicar tantas e tantas desilusões. É um desengano atrás do outro. E no fim, acabo sempre do jeito que estou agora. Sofrendo, tentando catar os caquinhos do coração, quebrado, tudo espalhado pelo chão. Fazer o quê? São coisas da vida. Não é assim que dizem? O fato é que, mais uma vez, terei de me reerguer. Mais uma vez, vou ter de me acostumar com a solidão, que no final é minha única companheira fiel. Mais uma vez, vou ter de fazer das tripas coração para arrancar esse amor de dentro de mim. Para tirar esse homem do meu pensamento, da minha alma e do meu coração.